Olá, queridos, que a graça e a paz vos seja multiplicada. 10º dia da nossa jornada de leitura bíblica em ordem cronológica. Espero que a sua vida esteja sendo edificada. Hoje vamos ler Jó do capítulo 24 ao capítulo de número 28. Antes, porém, vamos orar pedindo a Deus que abra o nosso entendimento e que a palavra dele encontre respaldo e guarida em nossos corações. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te rendemos graças por tudo que tu és, por tudo que tu fazes, e que as suas maravilhas alcancem as nossas vidas, e que nós, Senhor, venhamos ser edificados pela sua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? Jó, capítulo 24. Visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, porque não veem os seus dias, os que conhecem, até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados e os miseráveis da terra. Juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem a sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimentos a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se como as rochas. Ao órfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem vestido, e aos famintos tiram as espigas dentro dos seus muros. Fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles estão entre os que se opõem à luz, não conhece os seus caminhos e não permanece nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre necessitado, e de noite é como o ladrão. Assim como os olhos dos adúlteros aguardam o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto, nas trevas minam as casas que de dia assinalaram, não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como sombra de morte, porque sendo conhecidos sentem os pavores da sombra da morte. É ligeiro sobre a face das águas, maldita é a porção sobre a terra, não volta pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá dele, os vermes o comerão gostosamente. Nunca mais haverá lembrança dele, e a iniquidade se quebrará como uma árvore. Aflige a estéril, que não dá luz, e a viúva não faz bem. Até os poderosos arrastam como a sua força. Se ele se levanta, não há vida segura. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso seus olhos, porém estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparece. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Jó capítulo 25. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas alturas. Porventura tem números os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não estão puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Jó, capítulo de número 26. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudaste aquele que não tinha força, e sustentastes o braço que não tinha vigor,
como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era para quem proferistes palavras, e de quem é o espírito que sai de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há cobertura para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasga debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ela estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas, ao redor até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, e a sua mão formou a serpente enroscadiça. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó, capítulo de número 27. E prosseguindo Jó, em sua parábola disse: Vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidades, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como ímpio meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso? Ou invocará a Deus em todo o seu tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isto, porque, pois, vos desvaneceis na vossa vaidade. Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar vestidos como lodo, ele os aparelhará, mas o justo os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido. Seus olhos abrem, e ele não será pavores se apoderem dele, como águas. De noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental levará e ir-se-á varrê-lo a com ímpeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não poupará. Irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos, e do seu lugar assobiará. Vamos para o livro de Jó, capítulo de número 28. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derrete. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o metal. Ele pôs fim às trevas, toda a extremidade. Ele esquadrinha as pedras da escuridão e a sombra da morte. Transborda o ribeiro até ao que junto dele habita, de maneira que, se não pode passar a pé, então intervém o homem, e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira, e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina.
e não a viram os olhos da gralha. Nunca pisaram filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo e revolve as mortes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios e o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa e nenhuma gota sai deles, e tira para a luz o que estava escondido. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ele não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição de sabedoria é melhor que a dos rubis. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comparar ao ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todos os viventes e oculta às aves do céu. A perdição e a morte diz, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus estende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e aparta-se do mal apartar-se do mal é a inteligência. Fizemos a leitura no nosso 10º dia. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Espero que você esteja sendo edificado para a glória do nome de Jesus. Amanhã retornaremos, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe, um forte abraço.